Bom, turma, então vamos começar fazendo um novo modelo ER, um pouco diferente do que eu coloquei para vocês lá no exemplo do vídeo. Eu fiz algumas alterações aqui. Agora nós temos uma entidade pessoa, onde essa entidade pessoa tem lá CPF, nome, ID, e-mail e telefone. Só que o telefone agora é um campo multivalorado, ou seja, permite vários valores de telefone. Assim como o campo local no projeto também vai ser multivalorado, ou seja, um único projeto ele pode ter vários locais associados àquele único projeto. Então, por exemplo, se o local nós definirmos que cada local vai ser uma geometria, vai ser uma única geometria, seja ponto, linha e polígono, esse projeto pode ter várias geometrias de ponto, linha e polígono, cada uma delas. Por exemplo, se a gente definir também que cada local vai ser apenas polígonos, ou apenas pontos, enfim, sei lá, vamos supor que é apenas polígono. Então, esse projeto ele vai ter nesse exato momento vários polígonos, ok? Vários polígonos, que é um campo multivalorado. Tenho vários valores para esse mesmo atributo local, certo? Assim como o telefone, multivalorado. Uma pessoa pode ter vários telefones. Aqui o projeto pode ter vários locais, tem várias geometrias associadas àquele projeto. Bom, o que mudou também é que agora não é só mais a entidade engenheiro-projeto. Tem a entidade pessoa, ela se especializa, né, esse relacionamento aqui. Na realidade é um relacionamento de especialização, não é bem exatamente um relacionamento. Alguns autores comentam de relacionamento especializado, mas na realidade o nome oficial proposto inicialmente no modelo entidade de relacionamento estendido é que isso aqui é uma especialização. Pessoa, ela se especializa ou em engenheiro ou em empresa de engenharia. Alguém aí lembra o que significa isso, a especialização, que a gente já comentou em aulas passadas? O que isso significa? Exatamente, exatamente. As entidades de baixo, elas vão herdar todos os atributos da entidade pai. Então, essas entidades que a gente chama de entidade filha, elas vão elas vão herdar todos os atributos, todos os dados da entidade pai, pessoa, ok? Ou tem autor que chama isso aqui de superclasse e isso aqui de classe, ok? Ou entidade filha, entidade pai. Tem essas nomenclaturas na literatura. Mas o que realmente significa é o quê? Ao invés de, como engenheiro vai ter CPF, nome, ID, e-mail e telefone, e a empresa também pode ter e-mail, ID, nome, CPF, telefone, ela pode ter isso daqui também. Então, ao invés de eu colocar todas essas caixinhas aqui na empresa e todas essas caixinhas aqui também no engenheiro, eu poderia simplificar, falar que os dois eles herdam todos esses atributos. Isso, para legibilidade do seu modelo, melhora muito. Isso não é nada novo que está entrando no modelo, é apenas para melhorar a legibilidade do seu modelo ER. Ao invés de ficar repetindo, né, esses atributos no engenheiro e em empresa, eu simplesmente faço isso aqui. Então, na hora de implementar, eu tenho que garantir que o engenheiro vai ter todos esses atributos de alguma forma. Existem diversas maneiras de fazer isso. Eu vou comentar hoje, na aula de hoje, como que faz esse mapeamento do modelo ER de especialização e generalização para o modelo relacional. Lembrando que quando você olha de pessoa para engenheiro, ela está se especializando. A generalização é o que? É do engenheiro para classe pai ou para superclasse, de engenheiro para pessoa. Então, de modo mais genérico, engenheiro e pessoa, elas são vistas como pessoas também, ok? Só que quando ela desce aqui, quando ela se especializa, essa pessoa ela pode ser um engenheiro ou essa pessoa pode ser uma empresa de engenharia. Bom, só que é o seguinte, o modelo R, apesar de um modelo R funcionar muito bem para um determinado minimundo, ele não é o melhor modelo R para todos os minimundos. Por exemplo, me fale um problema desse modelo ER aqui de acordo com a nossa realidade.
que vocês conseguem visualizar? Eu fiz aqui uma especialização onde pessoa tem esses atributos, e lá o engenheiro e empresa de engenharia tem os atributos. No caso, o engenheiro tem o CREA, a empresa tem o CNPJ e razão social. Alguém consegue visualizar um problema dessa modelagem aqui? Isso. Olha só, alguém já percebeu que a empresa de engenharia, como ela herda todos os atributos, ela vai herdar também o CPF. Só que se a gente for lá na legislação, a gente vai ver que a empresa, apesar dela ter o CNPJ e a razão social, também tem um CPF associado a essa empresa. Só que tem um porém. Qual é o porém? A empresa ela tem só um dono, um CPF de dono ou não? O que vocês acham? É bem sutil esse detalhe aqui. Só que é importante. Veja bem, quando eu instanciar uma empresa, estou instanciando uma empresa aqui, a Laika lá. Estou instanciando uma empresa aqui de, sei lá, qualquer empresa, empresa X. Vai te falar, não, empresa X. Instanciei uma empresa X aqui. Bom, ela vai herdar todos os atributos. Porém, o atributo CPF é um único dado. Então, essa empresa de engenharia, ela tem um CPF, um CNPJ, ela tem uma razão social e ela também tem um CPF. Só que ela tem um CPF. Isso será que dá um problema no nosso mundo real? A empresa ter apenas um CPF vinculado? Ou tem um caso que pode faltar dados? Veja bem, eu estou falando que sim, você na sua empresa tem como você mapear assim, quais são os CPFs dos donos, dos responsáveis pela empresa. Mas eu acabei de falar de quê? De responsáveis. Essa modelagem permite que eu encontre todos os responsáveis da empresa? O responsável que eu digo é a pessoa física. Okay? Toda empresa tem um dono, tem uma pessoa por trás da empresa, certo? Só que toda empresa tem um único dono? Sim ou não? Exatamente, não. A empresa pode ter sócios, pode ter vários sócios. Então, existem vários responsáveis pela empresa. Só que nessa modelagem aqui, ela é muito boa no caso da empresa só ter um único responsável que você queira identificar no sistema. Se lá no Minimundo você só quer um único responsável, seja lá quem for, se é o que tem mais ação, se é o presidente, se é o, sei lá, se é o que criou a empresa primeiro, não importa. Essa modelagem aqui ela funciona muito bem se você só tem um CPF, você só quer identificar um CPF ou um dos CPFs dos responsáveis pela empresa, certo? Ou se você nem quer identificar quem é o CPF, você só está preocupado com o CNPJ e a razão social. Porém, se você, em momento algum, você vai querer saber quem é o CPF associado à empresa, esse CPF deveria estar aqui? Sim ou não? Veja bem, ó. Se eu não quero, em momento algum, identificar qual é o CPF responsável pela empresa, faz sentido eu colocar o CPF em pessoa? Exatamente. Então eu estou coletando dados desnecessários. Eu não preciso do CPF herdado aqui em empresa. Se eu não quiser saber o CPF do responsável da empresa, vamos supor, só quero saber o CNPJ. Aí a polícia, se der qualquer problema, a polícia se vira para achar
o CPF dos responsáveis. Eu quero só o CNPJ e a razão social. Mais nada no sistema. Bom, então onde deveria estar o CPF nesse caso? Se eu quisesse continuar com o CPF nesse modelo ER, onde ele deveria estar? Hein, turma? Onde eu vou levar esse CPF? Para onde eu vou levar esse CPF? Em um lugar que a minha empresa não vai herdar. Alguém? O engenheiro, exatamente. Eu não vou mais deixar o CPF ligado à pessoa. Eu vou deixar o CPF ligado ao engenheiro. Porque se eu estou falando que eu ainda preciso do CPF, eu preciso do CPF de quem? Então só pode ser do engenheiro. Porque o engenheiro é uma pessoa que virou engenheiro. Então o CPF eu preciso só no caso do engenheiro. No caso da empresa, eu só preciso do CNPJ e da razão social. Bom, então, supondo que para o meu minimundo, eu não preciso do CPF e nem do conjunto de CPF, a melhor modelagem seria essa. Agora, e se eu precisasse saber qual é o CPF de todos os membros? Aí eu teria que fazer um outro relacionamento entre a empresa de engenharia. Eu poderia fazer um relacionamento entre a empresa de engenharia e pessoas. Eu poderia fazer um relacionamento. E aí esse relacionamento seria o quê? Muitos para muitos. Uma empresa pode ter várias pessoas e a pessoa pode ser dona de várias empresas. Então eu teria um relacionamento. Olha que parece estranho, mas é uma forma de fazer. Veja, a empresa ela vai ter um relacionamento com pessoas, certo? Ela vai ter um relacionamento com essas pessoas aqui. Só que aí o que acontece é que essas pessoas que vão estar aqui não vai ser mais uma especialização total, ou seja, nem todo mundo que está em pessoa vai ser uma empresa ou vai ser um engenheiro. Opa, alguém entrou. Eu poderia ter pessoas aqui que não se especializariam direto. Mas aí fica para vocês depois pensarem nesse caso. Porque existem várias variáveis aqui que a gente poderia ir mexendo e, como diz o outro, nunca tem fim. Bom, então vamos tentar primeiro fazer o modelo relacional disso aqui, dessas alterações. Então, como que a gente faria essa especialização simples de pessoa, empresa de engenharia ou engenheiro? E o engenheiro vai ter um relacionamento com o projeto de muitos para muitos e mais uma coisa que mudou do outro modelo, do outro diagrama, que é a função do engenheiro também ser um atributo identificador. Então, o engenheiro pode estar ligado a vários projetos e a cada projeto que ele estiver ligado, ele também pode ter várias funções dentro do projeto. Ele poderia ser analista, poderia atuar em campo, enfim. Poderia ser desenvolvedor, diretor, gerente. Ele poderia ter várias funções ali no mesmo projeto. Bom, enfim. Então nós alteramos um pouquinho e nós vamos agora tentar fazer todo esse mapeamento do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. Bom, agora, então eu vou abrir aqui o Workbench. Se vocês quiserem ir abrindo o de vocês também, para vocês irem fazendo junto, ok? Quem ainda não tem o Workbench? Alguém está sem o Workbench ainda?
Só o Matheus? Então, quem tiver sem o Workbench, se já quiser também ir instalando aí de uma vez, colocar para instalar aí o MySQL, pode ir fazendo, justamente para a gente fazer junto, igual eu tinha comentado na última aula, né? Para já instalarem tudo, pelo menos o Workbench, porque a gente vai trabalhar bastante nesse Workbench hoje. Bom, eu vou fazendo aqui e vocês também vão fazendo aí. Então, abram o Workbench de vocês, por favor. Quem tiver sem já vai instalando, tem lá o manual de instalação que eu passei por e-mail para vocês. Bom, o que a gente vai fazer? Olha só. Antes, tínhamos esse modelo aqui mais simples, né, esse modelo R mais simples, que era só engenheiro projeto. Agora, nós temos especialização e uma das entidades vai estar relacionada com o projeto. Bom, a gente vai fazer essa especialização primeiro. Como é que a gente vai mapear isso daqui? Existem várias formas de fazer. Eu vou comentar sobre algumas dessas formas, mas você tem diversas formas de implementar isso. Bom, a primeira forma que eu vou comentar é a mais simples de fazer, porém, ela pode te gerar alguns trabalhos futuros para garantir a consistência dos seus dados. Bom, o jeito mais fácil de fazer a modelagem desse modelo R para o relacional é o seguinte. Eu vou criar uma tabela de pessoa, ou seja, uma tabela da superclasse, e vou criar uma tabela para cada uma das classes filhas, ou das classes normais, ok? Superclasse, classe normal. Ou entidade pai, entidade filha. Uma tabela, duas, três tabelas. Então, eu tenho que criar, no mínimo, uma quantidade de tabelas referente à quantidade de entidades do sistema, do modelo R. Então, nesse caso aqui eu tenho uma, duas, três entidades, eu vou ter três tabelas. Então, vamos fazer esse mapeamento aqui. Já tem aqui uma tabelinha de engenheiro, eu vou criar uma tabela então aqui de pessoa. A tabela de pessoa vai ter o ID. Vamos fazendo aí junto. Nome. Vocês já estão com o Workbench aberto, não já? Só o Matheus que ainda tá instalando, mas o resto aí tá com o Workbench? Beleza. Qualquer coisa vocês dão um grito, tá, pessoal? Vocês falam aí, professor, pera aí, tô atrasado. Que eu vou fazendo aqui. Que eu não sei o ritmo de vocês. Então eu vou fazendo. Não fiquem com vergonha. Na hora que travar, na hora que der um problema, professor, pera aí, dá um pause aí, tá? Então eu vou fazendo. Professor, volta ali na tabela tal, volta na interface tal. É not nu, não é? Vai lá na interface do not nu, do unique, dos atributos da tabela, enfim. Qualquer momento vocês podem parar e perguntar, e não fiquem com vergonha. Bom, então vamos criando aqui, Então a gente tem ID, nome, e-mail e telefone. Mas veja que eu vou criar só esses três aqui primeiro, de pessoa. E vou falar por que eu vou deixar o telefone para depois. Então pessoa eu vou criar e-mail, ID e nome. Isso aqui, é porque essa interface é meio chatinha, meio feiazinha. Tá conectado aqui, tá? Tá conectado aqui. Ele junta ali. Mas são coisas distintas, tá? Deixa eu jogar pra cá, pra ver se fica mais... Aí, fica melhor. Pronto. Bom, então eu vou criar ID, nome e e-mail. Lá no Workbench. Mais alguém entrou. Matheus, permitir. Bom, vamos lá. E-mail.
E pronto, ó, ID, nome e e-mail. O nome eu vou deixar com 45, tudo padrão. É claro que o e-mail, né? 300, vou botar uns 300. Tem um valor do e-mail, um valor fixo, de cabeça eu não vou lembrar quantos caracteres que são. Não sei se é 270, não vou lembrar. Mas tem um valor fixo. Mas enfim, isso, a gente não está preocupado com isso aqui agora. Mas tem um valor fixo para o e-mail. O e-mail máximo, tanto de caracteres que tem. Bom. Então, esse daqui eu vou deletar, né? Apareceu aqui automático. Nome. Vamos alterar só para... né? Vamos botar aqui 150 caracteres o nome, tá bom. Bom, ID, nome e e-mail. Normalmente usa 250, 300 também para o nome. É que depende da aplicação. É a quantidade máxima de caracteres que vai ter ali no nome. Se algum usuário seu tiver um nome maior que 150 caracteres e você queira guardar isso, aí tem que colocar lá no Minimundo. Tem que colocar lá no Minimundo e implementar. Bom, então tá. ID, nome, e-mail. Ah, mas espera aí. Professor, e telefone? Por que não coloca telefone na tabela? Por que eu não coloco o telefone na tabela de pessoa? Bom, como é um atributo multivalorado, eu tenho vários valores de telefone. Se eu colocar telefone aqui, eu vou ter um problema sério. Por quê? Como é que eu vou colocar para a pessoa que tem o ID 1, como é que eu vou atribuir para ela outro número de telefone? Não tem como, porque isso não é tabela. Imagina que eu abra um Excel aqui. Imagina que eu vou abrir um Excel. Aí tem lá a tabela de pessoa. Aí a tabela de pessoa tem ID, tem nome e tem telefone. Bom, então a pessoa 1, Wagner. Aí tem um telefone tal. Alguém pode falar, ah, mas é muito fácil, professor. É só você colocar aqui, ó, um de novo, repetir o Wagner aqui e colocar outro número de telefone. Beleza. Só que tem um probleminha. Deixa eu só apagar aqui, que senão vai ficar um negócio muito... né? Alguém pode falar isso. Só que a gente definiu como chave primária o ID. Então eu não posso colocar de novo o ID1 com outro número de telefone. Não tem como eu colocar isso aqui de novo na tabela. Eu tenho que colocar outra pessoa, outro usuário, o Messi, com outro número de telefone. Não tem como eu colocar mais o Wagner com ID1. Ah, mas eu posso colocar o número 2, o 2 e falar que é o Wagner. Só que aí vai ficar uma bagunça danada a sua tabela. Porque a gente quer manter consistência dos dados. Então, se o Wagner tem o ID1, o Wagner vai ser o ID1. Se tiver outro Wagner com ID2, é outro, apesar do nome ser igual, porque podem ter duas pessoas com nomes iguais. Mas veja, uma pessoa que tem o ID1 não vai ser a mesma pessoa que tem o ID2, ok? Então, pessoal, não dá para fazer telefone multivalorado e colocar o telefone na mesma tabela de pessoa. Como é que eu faço? Então, qual que é a minha alternativa? Sugestões para vocês. E aí, o que vocês fariam? A gente viu que não pode colocar o telefone aqui. Não funciona. Vocês entenderam por que não funciona, né? Porque eu não consigo colocar, como a pessoa tem chave primária no ID, eu não consigo colocar outra linha nessa coluna com o mesmo ID1. E alocar para essa mesma pessoa mais de um número de telefone. Alguém pode falar, mas aí você coloca telefone 1, telefone 2. O pessoal da gambiarra adora fazer isso. Os programadores do gambiarra, bota telefone 1, telefone 2, telefone... Só que é o seguinte, se o seu problema ele tiver limite máximo de número de telefones, por exemplo, ninguém pode ter mais de 2 ou 3 telefones, ou 4, 5 telefones. Beleza. Só que
Se lá no Minimundo eu estiver falando que a pessoa pode ter quantos telefones ela quiser, eu não posso fazer isso, porque eu não sei o limite máximo. A pessoa pode ter 200 telefones, ok? Pode ser telefone de empresa, pode ser, sei lá. Então, eu não quero esse tipo de gambiarra aqui dentro. Nesse caso, seria uma gambiarra, né? Porque eu tô falando que pode ser qualquer quantidade de telefone. Se fosse fixo, até que tudo bem, beleza. Tudo bem fazer. Tem, no máximo 2, 3 telefones. Tudo bem, telefone 1, 2, 3. Não ficaria errado. Agora, se eu não sei a quantidade de telefone, aí não. Mas, porém, tem um detalhe. Vamos supor que você coloca o limite de 5 telefones. Você vai ter um monte de linha que a pessoa só vai ter um único telefone e vai ficar um monte de célula vazia, né? Um monte de célula vazia. Isso é ruim no banco de dados, ter um monte de célula vazia. Não é legal também. Pode deixar mais rápido em algumas consultas, mas pode deixar mais lento em outras. Então, pessoal, voltando ao nosso problema, alguém tem alguma ideia de como que eu vou guardar esses telefones aqui nessas tabelas? Alguém tem alguma ideia? Que vai ser o mesmo caso do local. Vamos supor que cada local vai ser um único ponto. Cada local é um único ponto. E você pode ter vários pontos. E não vale usar o multipoint, que é um tipo de dado, multipoint. Vamos supor que eu só tenho o tipo point, lá no SGBD, só tem o tipo point. E eu preciso colocar vários pontos. Seria o mesmo problema. O mesmo problema do telefone, de ter vários telefones, teria o problema de ter vários pontos, onde a gente não tem acesso ao multipoint, né? O tipo multipoint. Oi? E- exatamente. Olha só o que eu posso fazer. Ó. Eu vou criar uma outra tabela de telefone. Aí essa tabela de telefone, ela vai ter o número, né? O número do telefone. E aí, veja bem, se eu pegar aqui, ó, 1 para N, clicar aqui e clicar aqui, se eu fizer isso daqui, o que eu tenho? Vamos tirar aqui chave primária. Se eu colocar a chave estrangeira aqui no telefone, ó, a tabela telefone vai ter uma chave estrangeira, que é pessoa ID, que vai apontar para a tabela de pessoa, certo? Se eu colocar essa pessoa aqui ID como chave primária, só ela como chave primária, eu vou resolver o meu problema? Sim ou não? E por quê? Exatamente. Por exemplo, se eu colocar só pessoa ID como chave primária, eu não posso repetir o ID da pessoa. Então, se eu não posso repetir o ID da pessoa, cada pessoa vai estar vinculada a um único número de telefone. Porém, e se eu colocar os dois como chave primária? A pessoa e também o número do telefone. Bom, agora eu posso ter a entrada 1 e o número do telefone qualquer, um número de telefone qualquer, e eu posso ter o 2 e basta eu alterar o número do meu telefone, certo? Alterar o número do meu telefone, que na realidade o telefone não vai ser um inteiro, né? Ele vai ser um varchar, né? Que você não vai somar nada no telefone, sei lá,
telefone vai ter o quê? 20? 5? Deixa eu deletar isso aqui. Bom, então, o meu número de telefone, eu poderia colocar o número de telefone todo bonitinho, colocar o DDD, o tipo, poderia, ou seja, eu poderia inclusive incrementar. Eu poderia falar o tipo de telefone que é, por exemplo, se é celular, se é VoIP, se é fixo. Eu poderia colocar o tipo de telefone, se é residencial, se é empresarial, se é um número de telefone que vai ser vinculado à internet de alguma forma, sei lá. Eu poderia colocar o tipo, eu poderia colocar outros atributos caracterizando aquele telefone e eu ainda poderia colocar, além do número, poderia quebrar em DDD, enfim, um monte de outros valores. Mas o fato é que se eu colocar só o número, por exemplo, todo aqui, basta eu trocar o número que eu posso colocar 1 e o número X, 1 e o número Y. Ok? Vamos supor que o número do telefone seu é 1 também. Então, a pessoa que tem o ID 1 vai ter o número de telefone que é o número 1. E a pessoa, depois que tem o ID 1 também, vai ter o número de telefone que é o número 2. Ok? Se pudesse ter isso. O fato é que se os dois forem chaves primárias, se eu alterar um dos dois valores, já é uma nova instância do seu elemento ali. Já é um outro elemento. Então ele pode ser inserido na tabela. Ok? Então, se a chave primária ela é composta de duas ou mais colunas, basta eu alterar o valor de uma dessas colunas que ele permite a inserção dessa nova tupla, que a gente chama. O que é a tupla? A tupla é uma linha inteira da tabela, com todos os dados preenchidos ou não, mas o fato é que são todos os dados possíveis, sendo em branco, né, sendo nulo ou não. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, a minha tupla do telefone consiste de um ID de pessoa, um número de telefone e o tipo do telefone, certo? Então, para eu conseguir colocar uma nova tupla, basta que esse par pessoa, ID e número não esteja lá dentro já. Se esse par já está lá dentro, eu não posso colocar uma nova tupla. Ficou claro isso? Ficou claro? Então agora eu tenho pessoa 1, telefone 555-7878. Pessoa 1, telefone 555-999999. Tá funcionando. Beleza, então eu posso anexar para a pessoa 1, que tem o ID 1, vários telefones, o tanto que eu quiser ali dentro. E veja que legal. Eu não vou ter células vazias ali dentro. Eu não vou ter valores vazios ali dentro, porque toda vez que eu levar uma pessoa para dentro dessa tabela de telefone, eu vou ter que vincular ela a um número, not null, e o tipo também não pode ser nulo. Então vai ter que ter o ID, o número e o tipo. Então não vai ficar nada vazio, nada em branco aqui, nada nulo. Não vai ter desperdício nenhum de espaço. Ficou claro isso? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aqui? Bom, então veja bem. A pessoa, ela pode estar várias vezes nessa tabela de telefone, certo? Cada pessoa, tem o N aqui. O N, na realidade, é o pé de galinha aqui nessa notação, né? Se eu quisesse mudar aqui a notação, né, modelo, notação clássica, que é um para muitos, né? Então, seria a notação clássica. Só que eu gosto de usar essa. A gente tem um ML também, que é basicamente a mesma coisa. Nesse caso, né? Tem essa notação aqui também. Você poderia mudar. Agora eu prefiro essa daqui, né?
Para o MySQL é melhor essa daqui, padrão. Bom, então a pessoa eu poderia inclusive aqui também em chave estrangeira eu poderia não dar a necessidade da... Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu tirar aqui ó, a obrigatoriedade, então a pessoa pode estar nenhuma vez na tabela de telefone, né? Eu poderia não ter nenhum telefone ou ter vários telefones. Okay? Aí fica a critério lá de vocês. Lembrando que tem que tomar cuidado com esse tipo de notação aqui, que nem sempre ele vai implementar tudo, né? O mínimo, ele sempre implementa o máximo, mas o mínimo, às vezes, você vai ter que fazer alguns recursos de programação anexados à tabela, que isso a gente vai ver lá no final. Bom, vou deixar aqui. Então a pessoa ela vai ter pelo menos um número de telefone ou mais de um telefone, ok? No mínimo um, no máximo vários números de telefone. Bom, bacana. Então veja que a gente fez apenas o pessoa, né? A gente não está trabalhando ainda com a especialização. A gente vai agora para a especialização. Voltando lá no modelo. Beleza, voltando nesse modelo aqui, nós vamos agora que a pessoa ficou pronta, né? A nossa entidade de pessoa ficou pronta, vamos trabalhar essas duas entidades. A empresa de engenharia e o engenheiro. Vamos fazer uma tabela para cada um. Tabelinha aqui. É o CNPJ. E a razão... Sem acento, tá? Razão social e CNPJ. Bom, deixa eu desmarcar tudo aqui, né? A gente vai mexer com isso. E aqui sim é o nosso engenheiro. Que na realidade a gente já tem uma tabela de engenheiro aqui, vamos aproveitar ela. Aí nossa tabela de engenheiro aqui, eu vou apagar o ID. Vou apagar o nome. Vou apagar o e-mail. Vou apagar o telefone. Ah, por que está apagando, professor? Ué, justamente que eu não vou repetir os atributos que já estão lá na tabela pessoa. Eu não vou repetir eles aqui na tabela de engenheiro. Eu vou aproveitar eles. Bom, então, se eu tiver uma tabela para cada uma das entidades envolvidas na especialização e generalização, olha o que eu posso fazer. Eu posso chegar aqui na empresa engenharia, colocar aqui um para um, marcar esses dois aqui e falar o seguinte. Agora, a minha empresa de engenharia, a chave primária dela, ela vai ser a chave estrangeira. Eu vou até desmarcar aqui primária para mostrar para vocês, que esse vermelhinho é a chave estrangeira, né? Então, a chave estrangeira, ela vai ser a chave primária. E quem que é a chave estrangeira? O ID da pessoa. Então, para eu colocar uma empresa de engenharia aqui, tem que ter na tabela de pessoa já preenchida os dados daquele ID. Por exemplo, se eu for colocar aqui a empresa que tem o ID da pessoa 7, eu tenho que ter a pessoa 7 aqui, porque ela é chave estrangeira. Então eu só posso cadastrar as empresas depois que eu cadastrar as pessoas responsáveis pela empresa. Ok? Então veja bem. Lembrando que aí é que tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo. Veja que eu estou aproveitando os campos. Eu estou aproveitando os campos de pessoa. Eu aproveito o campo nome e o campo e-mail.
tomem muito cuidado com o que você está aproveitando. Por quê? Você está aproveitando o atributo, nome e e-mail, Varchar. Esse nome e e-mail tem que ficar claro que é o nome e e-mail da empresa ou é o nome e e-mail da pessoa que é responsável pela empresa. Isso muita gente às vezes faz e acaba errando. Veja que são coisas diferentes. Eu estou apenas aproveitando aqui o valor de nome e o valor de e-mail. Só que, se você quiser mapear aqui embaixo, saber o nome da empresa e o e-mail da empresa, não do responsável pela empresa, e também você saber o nome e o e-mail da empresa, o nome e e-mail do responsável pela empresa e o nome e e-mail da empresa, você vai ter que criar novos campos de nome e e-mail, ok? Às vezes você vai ter que criar, porque isso podem ser coisas diferentes, certo? Às vezes o e-mail do dono não é o e-mail da empresa desse dono, normalmente não é, ok? Como você colocou na tabela de pessoa, você colocou o quê? O responsável pela empresa. Então, esse nome que vier para baixo aqui e o e-mail que vier para baixo seriam o nome e o e-mail do responsável da empresa, certo? Do responsável pela empresa. Agora, você também poderia falar que não. Nesse caso aqui, é que eu já estou otimizando, fazendo uma otimização, que às vezes essa pessoa que está aqui, na realidade, é uma empresa. Eu não quero saber nada sobre o responsável da empresa. Eu não me interessa saber nada pelo responsável, só da empresa. Então, apesar de eu trazer só o nome e e-mail aqui para baixo, esse nome e e-mail é da empresa. É da empresa. Então, veja que não é tão simples de você criar uma modelagem do seu banco de dados e explicar para todos os envolvidos do projeto. Porque veja que tem vários detalhezinhos. Aqui nesse caso é coisa simples. Veja, se nas coisas simples, que é uma empresa e pessoa e projeto, enfim, se para um caso simples já tem tanta confusão, imagina para um projeto maior. Então, o projetista do banco de dados tem que deixar bem claro o que é cada parte do sistema, tanto no modelo R quanto no relacional. Ok? Então, muito cuidado. Todo mundo entendeu que aqui eu estou trazendo nome e e-mail. Eu poderia sim falar que nesse caso, como eu estou trazendo nome e e-mail, eu estou cadastrando aqui a empresa como pessoa, só para facilitar, só para deixar mais rápido o sistema por questão de alguma otimização. Não necessariamente seria a melhor modelagem para um determinado caso. Vocês estão percebendo isso? Então, esse aqui é só um exemplo para vocês verem a especialização. Como é que funciona a especialização e alguns problemas que isso pode gerar. Alguns probleminhas. Então, veja bem que às vezes você faz uma especialização e a pessoa não entende o que realmente é aquele dado ali. Aquele nome e aquele e-mail é o da empresa ou é o da pessoa? Porque se você deixar desse jeito aqui e não explicar nada, o que você está falando é que como você tem uma tabela de pessoa, é o nome e e-mail de uma pessoa, ok? De uma pessoa, não é da empresa. E você só está aproveitando aqui o quê? O nome e o e-mail do responsável. Normalmente, aqui na pessoa teria o nome, e-mail e o CPF do responsável pela empresa, ok? Do responsável pela empresa. Do principal responsável pela empresa. E aqui também em empresa de engenharia, você pode ali colocar o nome, né, o nome fictício da empresa, porque não sei se vocês sabem, a razão social é aquele nome que não se repete. É como se fosse o identificador único da empresa. Tem aqueles nomes da empresa SA, barra XYZ, sei lá. É porque aquele nome da razão social não pode se repetir. Aí tem o nome fictício lá. Casas Bahia, Americanas. Agora, a razão social não é aquilo dali, porque pode ter outras empresas com um nome simbólico igual. Bar do Zeca.
O bar do Zeca, tem vários bar do Zeca aí pelo Brasil afora. Bar do João, tem vários bar do João. Agora, a razão social do bar do João é única, ok? Beleza, pessoal? Então, veja bem, eu trouxe para cá o nome e o e-mail. Agora, se esse nome e e-mail vai ser o da empresa ou não, ou você coloca um texto em anexo lá no Minimundo já especificando isso aqui, ou em algum momento aqui do modelo R você pode fazer algum comentário. Pode colocar algum comentário aqui ou num documento texto em anexo explicando alguns detalhes dessa implementação aqui. Você pode fazer alguns comentários aqui também no campo. Tá vendo? O que é esse campo? Okay? Do campo específico aqui, o que é você pode fazer. Só que veja, você pode fazer aqui também alguns comentários. Ó, no caso se você estiver implementando uma pessoa como empresa, pararapapá, então pode ser o nome da empresa já de uma vez, o nome fictício da empresa. Tá? Bacana? Então, às vezes essa tabela seria melhor ser chamada de pessoa ou empresa. Ok? Bom, então, pessoal, ficou claro isso? Confunde um pouquinho, veja um detalhezinho bem pequenininho, mas que faz toda a diferença depois lá pra frente. Bom, então a empresa ela tá apontada para pessoa, tá apontada para uma pessoa e no máximo uma pessoa, e a pessoa também está apontada aqui, pode estar apontada para uma empresa, ok? Bom, e também no caso do engenheiro, eu também vou ter aqui uma chave estrangeira para o ID da pessoa. Chave primária. Chave primária. Então, aqui, essas duas tabelas, veja, elas são como se fosse uma entidade fraca. Ela não existe sem a pessoa. Essa empresa aqui, ela não existe sem uma pessoa nessa tabela com o resto dos dados da empresa, ok? Então, para eu implementar uma empresa aqui, eu tenho que implementar uma pessoa antes. Por isso que, até que visualmente, ele não deixa chavinha, tá vendo? Ele não deixa uma chavinha aqui do lado. Apesar de também ser chave primária. Ó, pessoa ID é chave primária, e lá em pessoa ID, ó, pessoa, tabela pessoa ID é chave primária, e aqui na tabela empresa engenharia, o pessoa underline ID é chave primária também, porém, veja que está até diferente, justamente para simbolizar que essa tabela ela não existe sozinha. Você não pode, quer dizer, a tabela existe sozinha. O que não existe sozinha é a tupla dessa tabela. Eu não posso ter uma linha nessa tabela, eu não posso ter uma tupla nessa tabela sem uma tupla na tabela de cima com o mesmo ID. Ok? Pegaram a ideia? Pegaram essa ideia? Então, essa é uma forma extremamente simples e muito boa em vários casos de você fazer esse mapeamento. Ou seja, cada entidade envolvida ali na especialização e generalização vai ter uma tabela e tudo vai ser 1 para 1. Ok? Ó, daqui para lá vai ser 1 para 1 e engenheiro pessoa também vai ser 1 para 1. Se eu tivesse um monte ali vai ser tudo 1 para 1. Agora, se vai ser total ou não, isso também vai depender do seu lado do seu minimundo. Porque você pode ter especialização total, que é toda pessoa vai ter que ser ou empresa, engenharia ou engenheiro, ou uma coisa ou outra, é no caso do total. No caso do parcial é que podem ter pessoas aqui em cima que não são nem engenheiro e nem empresa de engenharia. Eu poderia ter pessoas aqui que são os clientes, são os meus clientes.
Aí eu poderia ter um monte de outros dados aqui, certo? Eu poderia ter também aqui outras pessoas que são advogados, enfim, médicos, poderia ter outras especializações ali para a pessoa, ok? Ou cliente ser também uma especialização de pessoa, tá? Mas a questão que se coloca aqui é o seguinte: pessoa, ela pode ou não descer para empresa de engenharia ou engenheiro. Nesse caso, seria interessante você não colocar no mínimo 1 aqui, deixar no mínimo 0, no máximo 1, né? A pessoa nem sempre ela vai descer para cá ou vai descer para cá. OK? Muita gente acaba modelando e esquecendo desse 0 para 1 aqui, 0 para 1 aqui. OK? Porque não necessariamente toda pessoa vai descer para engenheiro, né? Certo? E a empresa de engenharia, agora, a empresa de engenharia, se tem uma empresa de engenharia, aí não. Aí ela vai ter que estar ligada no mínimo uma e no máximo uma pessoa. Assim como engenheiro. No mínimo uma, no máximo uma pessoa. Isso aí é obrigatório por conta da especialização. Aí não tem como. Se tem alguém aqui embaixo, tem que ter alguém lá em cima, porque a chave primária é chave estrangeira. Então não tem como. Ok? Tanto é que se eu vier aqui e tirar o mandatório daqui, eu teria que tirar a chave primária daqui, né? Eu teria que tirar quer dizer, não só tirar a chave primária, mas também tirar a chave estrangeira, porque não faria sentido, né? Não tá ligada a nenhuma de lá. Não faria sentido isso. Então, tem que tomar cuidado que às vezes a interface gráfica deixa você fazer coisas que não fazem sentido. OK? Bom, mas é comum também as pessoas não preocuparem muito com essa questão do mínimo. E esse mínimo talvez vai estar descrito em outro local. Porque para fazer esse mínimo aqui não basta só escrever esse mínimo aqui. A gente vai ver esse detalhe que isso daqui, marcar ou não marcar isso daqui, na implementação que esse programa gera, não vai fazer diferença. Eu vou ter que complementar com linha de código, ok? Para que isso funcione. Ou na aplicação ou no banco de dados. Em algum lugar vai ter que estar implementado isso. Depois eu vou mostrar para vocês verem que nem tudo é direto, nem tudo ele faz pra gente, ele implementa pra gente. Nem tudo está implementado. Porque não teria como fazer. Bom, a não ser que tivesse uma inteligência artificial, né? Que ainda não tem uma inteligência artificial modelando o banco de dados, construindo o banco de dados. Bom, estão conseguindo fazer? Fazer só um check, fazer um check aqui, né? Um checkpoint. Como é que vocês estão indo? Beleza. Todo mundo tá pegando? Quem ainda não conseguiu chegar aqui? Tá bacana, tá bacana. Deixa eu ver só se o OBS tá gravando. Tá gravando. Bom,
Então, turma, é o seguinte. Vamos continuar. Professor. Entender como você tira a obrigatoriedade de ter pelo menos um. Ah, tá. Se eu clicar aqui, dar 2 cliques nessa linha, se eu dar 2 cliques nessa linha aqui, bem embaixo eu tenho for a key. Além do relacionamento, eu tenho for a key aqui. E eu posso editar a obrigatoriedade da empresa, por exemplo, nesse relacionamento. Então, se eu tirar aqui, então a pessoa não vai estar obrigatoriamente ligada à empresa. Porém, vocês vão ver que isso... Eu acho que eu cheguei a mostrar isso para vocês, não cheguei no vídeo, que eu abri o Immerge com o SQL gerado e não tem diferença, não tem diferença. Por quê? Para fazer isso aqui funcionar, tem que usar check, que é um negócio que a gente tem que ver primeiro SQL, consulta, para depois aprender a fazer esses checks. Aí tem que fazer check, ou fazer gatilho, ou fazer assertion, dependendo do banco de dados. O MySQL não tem assertion. Mas você tem que fazer alguma coisa para segurar isso. E além disso, tem mais um detalhe. Tem a questão de, às vezes, a especialização, pessoal, por exemplo, fala assim, ó, quando o ID ele tá aqui, ó, veio para cá, o ID1 veio para cá, ele não pode estar aqui. Aí não tem, aí é só com programação que faz, visualmente não dá para colocar isso. Nessa abordagem, tem outra abordagem que resolve isso também. Mas nessa abordagem aqui, para você fazer isso, você tem que escrever isso em algum lugar, algum documento, e o programador vai ter que programar isso. O que ele vai ter que fazer? Quando tiver, depois que você inserir um dado aqui, ou para você inserir um dado aqui, você tem que verificar se aquele ID não está no engenheiro. Porque vamos supor que a especialização é aquela especialização que não permite que uma entidade daqui ela venha para baixo e venha para uma classe filha e para outra classe filha. Ou seja, ela é exclusiva. Se ele desceu para um dos filhos, ele só pode pertencer a um deles e mais nenhum. Existe essa especialização. Que tem a total e parcial, mas tem também a exclusiva e não exclusiva. Você pode ter total e exclusiva, total não exclusiva, parcial exclusiva e parcial e não exclusiva. São essas 4 especializações que tem. O que significa isso? Total é que todo mundo desce, todo mundo se especializa. Parcial é que nem todo mundo vai descer. Agora, a exclusiva é que se desceu para uma, não pode descer para outra. Ou seja, se essa pessoa que está aqui, ela veio para essa tabela, ela não pode vir para essa. Ou não, ela é não exclusiva. Ou seja, eu posso vir, essa mesma pessoa, ela pode ser uma empresa de engenharia e pode ser também um engenheiro. Ok? Só que, desse jeito que a gente está fazendo, para fazer isso, vai ter que escrever isso em algum lugar, no Minimundo, enfim, em algum lugar. Ou escrever aqui no modelo relacional, escrever isso aqui em algum lugar, para que o programador, ele em algum momento, ele implemente isso aqui. Ele implemente usando, por exemplo, check. Ou seja, eu não vou deixar inserir um ID aqui, o ID1, se o ID1 já estiver nessa tabela. Aí é só com programação. Eu tenho que fazer um trecho de código anexado à tabela. Que aí na hora que eu inserir alguma coisa na tabela, ele vai checar para ver se permite ou não aquilo. Ah, peraí, não, já está na outra tabela, eu não posso deixar esse insert acontecer. Então eu posso fazer esse tipo de coisa. Ou na própria aplicação, o que não é legal fazer. Mas tem gente que às vezes faz na própria aplicação. O bom é você fazer no banco de dados, que aí se a pessoa fizer ou não fizer na aplicação, o problema é dela. Na hora que chegar no banco de dados vai dar problema. Vai falar, opa, não pode inserir. Então a pessoa não necessariamente vai vir para baixo, né? Igual aqui também. Não necessariamente vai vir para baixo, para engenheiro. Ok? Conseguiu? Alguém perguntou? O Lucas, conseguiu fazer agora, Lucas? O 0 para 1? Bacana.
Então, veja bem, implementamos, está implementado. Agora é o seguinte, eu vou mostrar outras formas de implementar isso aqui também. Vamos salvar esse modelo. Eu vou salvar esse modelo aqui como um... O outro jeito de fazer. Bom, na verdade tem várias formas de fazer. Mas eu poderia, olha só como que o banco de dados, o modelo ER, pode ser mapeado de várias formas para o modelo relacional. Eu posso criar uma única tabela juntando todo mundo aqui, ó. Tum. Juntando todo mundo. Numa única tabela. Olha só. Esse aqui vocês não façam não, tá? Não, se quiser pode fazer também, mas faz igual eu. Salvo que a gente vai usar esse, tá? Pro nosso a gente vai usar o primeiro. Os outros eu vou fazer só para mostrar que existem várias formas de fazer. Bom, vou lá na tabela de pessoa. E aqui nessa tabela de pessoas eu posso colocar CNPJ, razão social e CREA. Ah, professor, mas peraí. Se você colocar todos esses valores aí numa única tabela, beleza, vai dar para armazenar. Só que alguém consegue visualizar os probleminhas que vocês vão ter se você implementar desse jeito? Ó, lembrando que isso aqui agora não existe mais. Isso aqui não existe mais, só pessoa. Quais são os possíveis problemas se você fizer isso aqui? Eu poderia chamar aqui pessoa. Tabela com esse nome, pessoa, engenheiro, empresa. Qual que é o problema que eu tenho aqui? Alguém consegue identificar um problema? Ó, se a pessoa vier aqui colocar todos os dados, significa o quê? Que a pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma empresa e ela é um engenheiro. Aí esse nome aí é o nome do responsável pela empresa ou é o nome da empresa? O e-mail é o e-mail da empresa ou é o responsável pela empresa? Começou os problemas. Outro problema. Você tem que colocar tudo opcional. Concorda comigo? Quer dizer, o nome e o e-mail não, né? O nome e e-mail todo mundo vai ter, né? Mas os outros valores, você tem que colocar tudo opcional, não é? Porque se a pessoa for só o engenheiro, ela vai ter o CREA e vai ficar em branco os outros dois valores. Show de bola. Se eu chegar aqui e implementar uma tupla que vai ficar em branco o CNPJ, a razão social e o CREA vai estar preenchido, significa que é um engenheiro, que ele é engenheiro. Porém, tem um problema. A pessoa pode inserir agora o CNPJ e não inserir a razão social. Aí você vai ter que fazer um monte de código checando tudo isso. Se
tiver o CNPJ, tem que ter a razão social. Se tiver a razão social, tem que ter o CNPJ. E aí, por exemplo, tem que fazer um monte de outras inserções se for, por exemplo, exclusivo. Ou seja, se tiver CREA, não pode ter CNPJ e razão social. Se tiver CNPJ e razão social, não pode ter CREA. Então veja, dependendo do seu minimundo, do que você está trazendo para cá, uma modelagem ou outra pode te dar mais ou menos trabalho ou ficar mais ou menos bagunçado em questão de espaço, em linhas em branco, em células em branco, né? Em cada valor em branco. Para uma tupla cheia de valor nulo. Não é legal ter tupla com um monte de valor nulo. Você tem que evitar isso ao máximo. Então é uma modelagem que, assim, ela é extremamente rápida, ela é extremamente boa para falar que você está armazenando. Você pode botar um monte de texto complementar e programação, né? No caso, quando foi isso para o mundo real, tem que estar programado. Mas no caso aqui do modelo lógico, né? Seria basicamente o texto anexo. Poderia ter o texto anexo ou a implementação já anexa, né? O ideal seria a implementação anexa. Mas veja que com uma única tabela você resolve o seu probleminha, né? Você resolve o seu probleminha sem chave estrangeira. Muito bem. Só que vai te gerar uma dor de cabeça. Imagina o seguinte, você tem um monte de classe filha. Aí você tem que tratar vários casos. Então, muito cuidado com a escolha dessa implementação. De botar todo mundo em uma única tabela. Isso é muito complicado de fazer, dependendo do que você está querendo. Bom, estão visualizando? Então, essa modelagem ela é um pouquinho complicada. Mas aí tem uma outra forma de fazer. Também. Eu poderia, ao invés de criar uma tabela para todo mundo, eu poderia criar uma tabela para o pai e uma tabela para as filhas. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Engenheiro, empresa. Engenheiro, empresa. CNPJ. Escrevi CNPF, não, CNPJ. CNPJ. Razão social. CREA. E aqui em cima eu deleto. Deleto. Pessoa engenheiro. Bom, uma tabela para o pai e uma tabela para as filhas, para todas as filhas. E aí, normalmente, quando se faz isso, para facilitar lá na programação, você pode criar uma nova coluna e chamar isso aqui de tipo. Aí, esse tipo aqui, ele pode ser um inteiro ou uma string, tanto faz, que o tipo vai significar o quê? Se é o tipo 1, significa que é engenheiro. Se é o tipo 2, é empresa. Se é o tipo 3, é os dois. Ok?
poderia fazer isso. Você poderia fazer isso. Então eu poderia ter uma coluna a mais para colocar engenheiro. Ele é do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Se é do tipo 1, é engenheiro. Se é do tipo 2, empresa. Se é do tipo 3, engenheiro e empresa. As duas coisas. Bom, então, de qualquer maneira, eu tenho que checar depois para ver se for do tipo 1, se aqueles valores que estão ali dentro estão ok. Ok? Se estão preenchidos ou não. Porque está misturado aqui dentro. Tem uma mistura de CNPJ, razão social e CREA. Vai ter células vazias aqui dentro. Vai ter valores nulos. Então, se tiver CREA, se for exclusiva, se tiver CREA não pode ter CNPJ e razão social. Se tiver CNPJ e razão social, não pode ter CREA. Ok? Mas eu posso ter um tipo para facilitar na hora de buscar. Me retorne todos os engenheiros. Então basta olhar o tipo, eu não preciso olhar os dois campos ali de CNPJ e razão social, os três, né, e CREA. Então bastaria olhar o tipo. Então tem gente que gosta de implementar assim. Tem outra forma que ao invés de colocar o tipo, coloca, se tiver em inglês, normalmente usa is ou alguma coisa, ou em português engenheiro, aí do tipo booleano. Empresa. Apareceu o TinyInt, professor. É porque em banco de dados não tem exatamente o booleano como tipo. Em MySQL, né? Em MySQL não tem TinyInt. Mas o booleano é mapeado para TinyInt, que é um inteiro bem pequenininho. Então, se isso aqui for qualquer coisa diferente de zero, significa que ele é engenheiro. Se a empresa for qualquer coisa diferente de zero, lembrando que não é nulo, tá? É diferente de zero. Aqui vai ter que ter um valor de zero, então não pode ser nulo, esses valores não podem ser nulos, ok? O ideal é não ser nulo isso aqui. Então, ou vai ter 0, ou vai estar ligado, ou vai estar ligado. Normalmente é 0 e 1 que a gente coloca, mas poderia ser 0 e 8, ou 0 e 9, qualquer coisa diferente de 0, né? Normalmente a gente usa o quê? 0 e 1. Então, se for 0, não é engenheiro. Não é engenheiro. Se for 1, é engenheiro. Se for aqui embaixo, se for 1, é empresa. Se os dois estiverem ligados, então pode ter os dois. Okay? Pode pertencer aos dois. Pode ser engenheiro e pode ser empresa também. O problema é que você vai ter que fazer essa checagem também, verificar se quando é os dois, se os três estão preenchidos. Quando é um só, porque esses aqui vão ter que ficar tudo not null. Por que vai ter que ficar not null? Porque vai ter momento que vai ter CREA e não vai ter os outros dois. Vai ter momento que vai ter esses dois aqui e não vai ter o CREA. Então, esses três não podem, você não pode falar que é not null, porque vai ter gente que vai ter campo nulo com essa modelagem que vocês utilizaram. Existe uma outra forma de fazer também. Existe uma outra forma de fazer. É você fazer o seguinte. Dá uma olhada pro modelo aqui, ó. Vamos voltar no modelo. Tem uma outra forma. Você criar uma tabela para pessoa e empresa, ou seja, você vai criar uma tabela para esses dois e vai pegar todos os valores aqui e jogar para essa tabela. E você vai criar uma outra tabela para engenheiro e pessoa, vai pegar todos esses valores aqui e jogar para essa tabela. Então você tem esse monte de forma de fazer, ok? Então você pode criar uma tabela para todo mundo, uma tabela para pai e uma tabela para as filhas. Você pode criar uma tabela para cada par superclasse, né, ou pai e filha. Por exemplo, empresa e pessoa, fazer uma tabela para as duas, com todos esses valores. Uma outra tabela para engenheiro e pessoa, uma única tabela para esses dois, com esses 4 valores, mais esses 2 valores aqui. Aí não vai ter chave estrangeira, ok? Não vai ter chave estrangeira.
e você não vai ficar também preocupado em o que vai ser nulo, o que vai ser não nulo, ok? Quer dizer, se isso aqui tudo for obrigatório, tudo vai ser obrigatório, aí não vai ter problema, ok? E você pode fazer também outras abordagens. Ter uma tabela de pessoa e uma tabela de pessoa, empresa, engenheiro. E outra tabela de pessoa e tabela de engenheiro. Ou seja, para o caso de ter pessoas que não são nem empresa e nem engenheiro. Ou seja, tem a tabela de pessoas só de pessoas, que não são nenhuma das duas. E a tabela de pessoa empresa quando é pessoa empresa, e a tabela de pessoa engenheiro quando é as duas. É uma boa modelagem também, é muito boa também essa modelagem. Na verdade, todas são boas modelagens dependendo do que você quer fazer. Se você quiser deixar mais eficiente para um determinado tipo de consulta, se você quiser gastar menos ou mais espaço, se você quiser deixar mais ou menos legível, isso vai depender, ok? Então existem todas as abordagens, todas essas estão certas, desde que mantenha a realidade com o minimundo proposto, ok? Com o minimundo proposto. Dá para fazer de várias formas, porém às vezes vai precisar de código anexo, certo? Com código anexo vai funcionar. Beleza. Pessoal, ó, então, nesse momento eu vou parar aqui a gravação, até porque se cair a luz também é aquele negócio. Então a gente terminou. Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam então? Alguém perguntou alguma coisa. Sou lá no Minimundo. Não seria mais fácil lá no Minimundo ou nesse passo? Não entendi. Ô Luan, você poderia repetir a pergunta? Não entendi a sua pergunta. Ah lá, o Rafael já pescou a ideia, já visualizou. Não é nada simples projetar um banco de dados no mundo real. É muito detalhezinho que tem que verificar. Vocês vão ter essa experiência na hora de implementar o trabalho de vocês. Muitas coisas, às vezes você não consegue realmente implementar. Às vezes você não consegue pegar todos os mínimos detalhes, Ou seja, como aqui é uma disciplina de banco de dados de introdução, às vezes você vai tirar até 10 no trabalho, mas não vai conseguir fazer tudo de uma realidade para aquilo dali. Vai fazer um pedacinho da sua realidade. O detalhe é você tentar fazer o que está lá no seu minimundo, que às vezes você no próprio minimundo você esquece alguns detalhes. Mas então perceba, olha o tanto de coisa que você tem que verificar por uma parte simples. Para algo simples a gente já tem um monte de detalhes que tem que ficar de olho. Então veja, para o mundo real, para uma aplicação no mundo real, o banco de dados ele tem que ser muito bem pensado. Demora, leva tempo para você fazer um bom banco de dados, e esse banco de dados ele pode sim ir evoluindo e melhorando. O que você tem que evitar é cometer os erros no banco de dados. Ele não pode estar errado. Ele pode estar feito, mapeando a sua realidade, mas de uma forma não muito boa, ou seja, muito campo nulo, duplicação de dados às vezes. Mas com o passar do tempo você pode ir evitando, melhorando esse banco de dados. Mas o que você não pode é não fazer a realidade, ok? Não é não fazer a realidade, é deixar passar coisas erradas. Às vezes você não mapeia toda a realidade, que isso é normal, ok? Se vocês, quem pegou o livro para ler, vai ver que todo sistema grande, todo sistema do mundo real, ele nunca é feito de primeira. Você vê que sempre os softwares eles estão evoluindo, estão melhorando. Vai fazendo e vai melhorando, porque você não consegue mapear tudo de primeira. Mas o que você não pode fazer é mapear errado. O que você já sabe que tem que mapear, você mapear errado. É isso que você não pode fazer. Agora, todos os casos, às vezes, você não consegue enxergar, você não consegue mapear todos os casos. Mas os casos que você já enxergou, você não pode deixar aquilo ser levado com algum erro para dentro do banco de dados. Ok? Então,
Aparentemente, banco de dados parece ser fácil, mas é porque quem ainda não entendeu a fundo o banco de dados. Porque é muito detalhezinho. Ah, mas é só tabela, é só ficar ligando tabela, é coisa fácil, eu pego isso aqui e faço. Não é fácil. Não é fácil. Tanto que é uma área que é muito bem remunerada, é uma área que os profissionais, não é fácil ser um profissional dessa área, um bom profissional nessa área. É difícil você achar um bom profissional, porque são vários detalhes que são além da programação. É o mundo real, é as regras de negócio. Você tem que trazer as regras de negócio, identificar essas regras de negócio e trazer para cá. Então, não é nada fácil. Beleza, pessoal? Então eu vou dar um pause aqui na primeira parte desse vídeo